casa pela primeira ou pelas primeiras vezes. Meu nome é Domingos, sou oriundo de Minas Gerais, radicado em Foz do Iguaçu desde 1977, sóbrio desde 1987 e fui frequentador dessa casa de 1989 a 2004. Casa esta onde eu e a Lourdinha ainda temos muitos amigos e amigas. Hoje, sou trabalhador da Casa Espírita Emmanuel, conhecida mais como Centro do Seu Carlos, assim como a nossa casa era conhecida como o Centro do Seu Favassa, de saudosíssima memória. Olha, meus irmãos e irmãs, pela delicadeza do tema, eu não vou abrir para debates ou para alguma pergunta, porque senão uma simples palestra de cunho orientativo poderia virar ou se transformar num debate estéril, pois o tema é muito delicado, esse tema alcoolismo, ainda mais para nós espíritas, que graça no nosso meio, de uma maneira geral, no país inteiro, um desconhecimento total deste assunto. Então, a palestra é realmente assim orientativa. E que o Pai Maior nos abençoe. Mas o espírito e o alcoolismo. Parte desse trabalho é o mesmo que eu apresento em escolas, em algumas CIPATs, e a segunda parte é que fala, como eu brinco muito, né, do nosso próprio galinheiro, do movimento espírita. Nossa sociedade teme as drogas ao mesmo tempo em que as cultua. É uma triste realidade. É um culto total às drogas, mas quando você vê na televisão, qualquer noticiário, uma notícia de um assalto, de um latrocínio, que a gente envolvido com droga, os primeiros a dizer, falar coisas cruéis contra o drogado, ou contra a polícia, ou contra a política, contra tudo, são aqueles mesmos que nos finais de semana estão com a sua família, seus filhos, usando um jargão de droga, né? Dando uns tirinhos, dando uns tapas na macaca, né? Que é o jargão. Mas é porque eles não veem o problema como ele realmente é. O consumo de bebida alcoólica é uma prática comum, que normalmente pensamos não ser um hábito que não gera dependência, e onde a bebida não é considerada uma droga, a bebida alcoólica. Tanto que, mesmo na área mais técnica do alcoolismo, devo esclarecer, gente, que de cultura formal eu tenho só o bom e velho ginásio, viu? O resto é a experiência de sofrimento que tem me ensinado. Que antigamente era alcoolismo e drogas. Hoje é álcool e outras drogas. Porque o álcool é a droga, na verdade, a mais nefasta de todas. Curiosamente, mais nefasta do que o crack. Não vamos entrar aqui no médico, senão teríamos que fazer um seminário a semana inteira. E o presidente aqui da casa, não sei se ele é o presidente, o Adriano,
me deu só 2 horas e meia para falar, né? Então é um assunto que eu estou fazendo tópicos, né? Por que o álcool é considerado uma droga? O seu uso e comercialização são permitidos pela lei. Entretanto, os profissionais de saúde preocupam-se com o consumo excessivo desse tipo de substância, que acarreta diversos prejuízos aos indivíduos. Os profissionais de saúde se preocupam. E tem que se preocupar, porque é um caso muito sério de saúde pública. Porém, quando a gente observa que a população não se preocupa com isso, e inclusive na literatura de alcoolismo, lamentavelmente, usando um português bem comum, está cheio de autores picareta, que é um termo bem comum, que vão pelo achismo deles, sem nenhum embasamento científico e de estatística, né? Mas os prejuízos à saúde aqui, se fosse elencar, aí sim, só amanhã que eu sairia daqui, né? O que é o alcoolismo? O alcoolismo é considerado um dos problemas mais alarmantes de saúde pública. Entretanto, muitas pessoas não relacionam o consumo de bebidas com este problema tão sério que é a saúde pública. Isso eu tinha até acabado de fazer um comentário antecipado aí no começo da nossa conversa. E é só realmente quem quiser se debruçar sobre os dados do Centro Brasileiro de Drogas vai se deparar com isso. Mas são aquelas coisas que entram no ouvido e saem no outro. A não ser pessoas como eu e alguns outros que vivem diretamente isso. Ainda tem um outro detalhe que também não vou entrar no mérito aqui, porque não é de hoje, não é dos tempos atuais, que é considerado alcoólatra só até o nosso público-alvo lá do Emmanuel, né, que é Jardim São Luís, do Bulbas, né, ali é alcoólatra. Mas aí nos grandes condomínios, não, né? Mas não é de hoje. Isso nós ainda estamos no mundo de expiação e provas, né? E também ninguém está aqui para fazer libelos contra as pessoas, né? O fato de ser uma substância que tem o seu consumo liberado acaba por facilitar tanto o hábito de consumo como também uma posterior dependência. Além disso, gente, são as coisas mais sociogênicas do país, é o cigarro e a bebida. Pode chegar num lugar o mais desconhecido do mundo, num boteco qualquer. Então, você chega lá, oferece uma pinga, o pessoal fechou. Você já está com meio caminho andado ali para fazer amizade. Que também é um assunto que demanda outro tipo de abordagem, só para deixar assim bem claro. O alcoolismo é definido como uma doença pela Organização Mundial da Saúde, pois é um tipo de dependência. Essa doença é desenvolvida após o uso excessivo, duradouro e compulsivo de bebida alcoólica, gerando assim consequências na vida pessoal, familiar e social da pessoa. Aí eu vou me permitir fazer um pequeno histórico, que eu tenho quase certeza que muitos não conhecem esse assunto. Hoje está fácil falar que a Organização Mundial da Saúde tem como doença, se não me engano, a partir dos artigos 305. Mas e para ser considerado doença? Os médicos que se debruçaram nesta verdadeira campanha, aí nos anos 50, notadamente o Jelinek nos Estados Unidos,
Na seleção do Reader Digest, ainda nos anos 60, que uma flagrante da vida real tinha esse quadrinho lá, né, uma página, que falava disso. E, na Inglaterra, um grande seminário sobre bebida alcoólica, numa das grandes universidades lá. Aí, 8 horas, abertura, 8h30. E na Inglaterra deve ter começado atrasado, que não tem pontualidade nenhuma, né? 8h15, a formação da mesa e tal. Aí vem. 9, o álcool e o pâncreas. 9h45, o álcool e o cérebro. E por aí vai. Depois, parada para o almoço. Depois, o álcool e a síndrome de Wernicke-Korsakoff. E tudo. E depois, 15 horas, abre-se o bar. Então, para ver assim, a incoerência. Então, nos Estados Unidos, esses médicos começaram a batalhar com isso. Foram massacrados, mas neste ponto o Instituto de Combate ao Álcool nos Estados Unidos, o alcoolismo, não o álcool, tem muita força e o governo não se mete, ou seja, atua de acordo com a legislação que tem lá. Eles entraram firme. Tão firme que, ainda nos anos 70, 80, saiu uma pesquisa na Europa, e essa pesquisa foi divulgada nos Estados Unidos, que o vinho, né, facilita a abertura das coronárias e tal, combate radicais livres e evita o infarto. Essa pesquisa foi divulgada nos Estados Unidos a exaustão por causa dos produtores de vinho. Mas lá, o que ocorre? Fizeram uma contraprova da pesquisa. A pesquisa foi corretíssima, porém, a divulgação não. Não divulgaram que a França era a época onde se havia a maior incidência de cirrose hepática em toda a Europa. Isso não foi divulgado. Então, funciona muito bem isso, mas ninguém pode ir contra. Ninguém nisso aí. Eu tenho 34 anos que eu trabalho com isso, nunca cheguei perto de uma pessoa e falei, você precisa parar de beber. Nunca. Por quê? Eu não posso agredir o direito mais sagrado que a pessoa tem, que é o direito de fazer o que quer, o livre-arbítrio. Se a pessoa precisa de ajuda, aí é outra coisa, mas a gente não aponta o dedo para ninguém. E com relação ao poder beber, 85% das pessoas no Brasil, até 85%, podem beber, 15% não. Fica meio complicado de explicar em português, porque não é, em inglês tem o poder permissão e o poder capacidade. Permissão de beber todos têm, porém capacidade não. Eu era do grupo dos 15% que não tinha capacidade. Tinha permissão, mas não tinha capacidade. Daí os grandes problemas, porque nos começos do alcoolismo, as mesmas ressacas tem quem pode e quem não pode beber. Como diz aqui no Sul, os mesmos fiascos, quem pode e quem não pode beber, fazem no fim de semana. Lá em Minas, no meu tempo, da Lourdinha, lá fala manota, né? Dá manota no fim de semana. Então, por isso é que é um leque muito grande e muito difícil esse trabalho que nós temos contra nós, a psicosfera da sociedade, a própria sociedade. Então, eu brinco com os amigos que são abstêmios como eu, que nós fazemos parte do grupo de anormais, né?
Então, vamos para frente, gente, para não... Os alcoolistas apresentam compulsão por bebidas alcoólicas e geralmente possuem dificuldade em parar de beber, uma vez que tenham começado, e terminam muitas vezes desenvolvendo a tolerância, onde apresentam a necessidade de consumir doses cada vez maiores. Uma psicóloga argentina, já desencarnada, ela teceu um paralelo que eu achei muito interessante, que eu utilizo até hoje. Eu estou tentando me lembrar o nome dela aqui, por questão de fidelidade à autora, mas me fugiu o nome dela aqui. E ela dizia que a gente entende aí o caso da dependência, é simples. É aquela pessoa que amanhece de manhã, levanta, né? E fala, olha, hoje eu tomaria um vinho. Nada de excepcional aí. Com o correr do tempo, se ele está nos 15%, com o passar do tempo, das fases, são várias fases, ele acorda de manhã e diz, hoje eu preciso tomar uma. Mas esse uma já é 10, 20. Talvez deixando rápidas pinceladas, porque se nós 2 horas e meia que o Adriano falou que podia falar, vai extrapolar. Mas eu gosto de deixar assim bem alguns esclarecimentos. Mesmo que a saúde seja a área mais prejudicada, o consumo excessivo de álcool acaba afetando de forma negativa também as relações afetivas e os papéis sociais que os indivíduos possuem enquanto membros da sociedade. Papel social é uma coisa interessante. Muitos casos, principalmente naquele tipo de família em que a mulher trabalha e que ela pode assumir o papel do marido, e o marido está na última lona, igual eu estive, em 86, 87. E um belo dia, ele se recupera. Aí, mas a mulher tinha assumido o papel dele nas reuniões no colégio, pagando conta, enfim, sendo a mãe e o pai. Aí, um belo dia, aquele cara se recupera. Aí, a hora que ele vai reassumir o papel dele, é difícil a mulher aceitar. Porque ela já se acostumou com aquele papel. E não raro, é evidente que o nome a gente não vai citar, gente aqui de altíssimo nível social, que o marido parou de beber e se separaram. Ela não conseguiu mais. É gente aí de alto nível, né? E tem todo, e da mesma forma, quando é a mulher. Com a diferença que a mulher tolera todos os problemas, até sou suspeito para falar, porque eu sou feminista de carteirinha, a mulher tolera quase no 100% isso aí. E o homem não consegue, às vezes, tolerar 10% da mesma gama de problemas. Mas vamos para frente para a gente não mudar o eixo aqui, né? O alcoolismo é uma doença onde o indivíduo consome de forma excessiva, constante e descontroladamente bebida alcoólica, sendo então considerado uma dependência, porque aí ele já está, depende mesmo, depende da bebida para poder viver equilibrado. A dependência do álcool acaba comprometendo gravemente o funcionamento do organismo e gerando prejuízos irreversíveis na saúde da pessoa. Isso também já foi discutido à exaustão. E por que tem prejuízos irreversíveis?
tem certas síndromes que não tem cura. Que não tem. Não, uma cirrose até pode ser revertida, dependendo do nível que ela já atingiu. E a cirrose não é a maior causa de morte por alcoolismo, mas tem uma série de problemas que a pessoa fica vegetando. A crença de que a maconha é a porta de entrada para outros entorpecentes é mito. A porta de entrada é o álcool. Mostra os estudos, e não a maconha, como sempre se acreditou. Inclusive, até na entidade que eu frequento há 34 anos, tanto eu quanto o saudoso seu Celestino, que eu entrei de cabeça para estudar isso, fomos demonstrando por A mais B, baseado em estudos, em pesquisas, que é o álcool que é o começo, até porque se começa a beber muito mais cedo nas famílias do que fumar maconha. Segundo pesquisas em Porto Alegre, há registros estatísticos de crianças consumidoras de bebida alcoólica aos 10 anos de idade. Quando a gente vai em outro tipo de trabalho, que a gente faz a pergunta para a pessoa citar uma região, dando aí como alternativa, né? Falam, logicamente, o interior de Minas e Bahia. E não é. É em Porto Alegre. E é curioso, né? O local, o nível que tem em Porto Alegre, mas são vários, aí entra outros aspectos, falando de estatística do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Desculpe. O alcoolismo na visão espírita. Agora é o trabalho, gente, que eu vou dizer para todos os senhores. Costuma não dar ibope no movimento espírita. Que até agora eu dei informações gerais, agora vamos falar da doutrina. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem, né, na questão 459. Há um exemplo do espírito André Luiz, que nos mostra no seu livro Sexo e Destino, capítulo 6, páginas 51 e 55, como os espíritos conseguem levar o indivíduo a beber e, ao mesmo tempo, usufruir das emanações alcoólicas. José Herculano Pires também associa o espiritismo, o alcoolismo à obsessão. É curioso que há um outro espírito que não é muito credenciado pelas federações, que é o Ramatiz, que resume dizendo que a gente não sabe que nós somos um caneco vivo, né? Que estamos à mercê de tudo isso. Mas me ative aqui aos exemplos mais que o movimento aceita melhor e as federações. Só para deixar claro que em todos os campos que estuda o espiritismo, de forma séria, o assunto é tratado assim. No capítulo de abertura do livro Diálogo com os Vivos, publicados 10 anos após o lançamento do referido livro de André Luiz, Herculano Pires assevera: a obsessão pelo alcoolismo no plano humano corresponde a um quadro apavorante de vampirismo no plano espiritual. Porque esse trabalho com reunião mediúnica de desobsessão, vão saber de que é que eu estou falando, né? A medicina atual ainda reluta, e infelizmente nos seus setores mais ligados ao assunto, que são os da psicoterapia, em aceitar a tese espírita da obsessão. Mas
As pesquisas parapsicológicas já revelaram, nos maiores centros culturais do mundo, a realidade da obsessão. Isso o pessoal de Campinas tem muitos estudos a respeito disso. E é uma coisa realmente muito séria. Todos os parapsicólogos verdadeiros e de renome científico e não marcados pela obsessão do sectarismo religioso proclamam hoje a realidade das influências mentais entre as criaturas humanas e entre as mentes desencarnadas. Isso a gente vê também nos estudos sérios, né, pessoal? Agora vamos ao que eu brinquei aí, que não dá ibope. Questionamento feito por espíritas que ainda insistem em tomar alguns drinks, uma cervejinha no fim de semana. Essa parte aqui eu posso dizer que debati isso na preparação de um trabalho para o Divaldo Franco, quando eu fui... gente, eu fui médium de transporte na URI, viu? Eu que buscava o pessoal no aeroporto, viu? Então, a gente preparando e saiu o assunto lá. Aí logo, não vou falar o nome da pessoa que está aí no movimento até hoje, falou, não, Domingo, nos livros do Pentateuco Espírita não tem nenhuma proibição ao uso de alcoólicos. Proibição, claro que não tem. É só a sequência aqui vai demonstrar. Devemos compreender que o Espiritismo veio esclarecer, e o homem esclarecido não precisa de proibição, já que terá amplas condições de exercer corretamente o seu livre-arbítrio. Então, eu criei uma frase aqui no grupo de estudo que o seu Milton usa até hoje, que essa é minha, essa eu posso falar que é Domingos Ramos Sobrinho. Ao espírito não é dado o benefício da dúvida, né? Então, em várias passagens do Pentateuco Espírita, temos mensagens que dizem respeito ao assunto. O que diz o Espírito Jorge, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, página 284, edição FEB. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio os induziu a cometer. Então, já vai desmontando quem diz que no Pentateuco não tem nada contra, né? Como explicar o caso de filósofos, poetas, artistas, que sempre se embriagaram, mas deixaram sinais brilhantes de sua passagem pela Terra? Quando a gente vê a quantidade, né? Vamos ver aí um Vinícius de Moraes, um Noel Rosa, que, digamos, sempre foi meu ídolo, né? E é até hoje, independente da vida que levou, ficou encarnado só 26 anos, e tantos outros, né? Sobre o critério espiritual, muda completamente a interpretação dos valores catalogados no mundo terreno, pois, perante os desígnios da vida imortal, só as virtudes têm valor inatacável, como sejam a bondade, a fraternidade e a pureza psíquica. Então, o valor aqui é um, na espiritualidade é outra. Os olhos do Altíssimo vê isso de outra forma. Agora vem mais um finalzinho. Que vale para o mundo sedento de roteiros espirituais a alacridade, as rimas, os conceitos, os pensamentos
e graças, e as graças daquele que, cantando a epopeia da vida humana, não consegue sustentar a alegria do próprio lar. Só ver a vida dos artistas, de um modo geral. Mas, entretanto, vendem alegria, vendem tudo, mas isso é aquela coisa para o consumo que vai igual o vento, né? E os quadros que estão aqui embaixo são realmente bem criteriosos. Aqui eu fiz questão de deixar num nível social um pouco mais elevado, que o que eu tenho aí de regiões mais, pessoal mais pobre do que nós, materialmente, são muito grandes. Essa faz parte do diálogo lá da URI, da época. Foi lá no Rafaim. Se algo assim fosse tão maléfico, Deus não teria permitido sua descoberta através de produtos fermentáveis. E Jesus não teria feito seu primeiro milagre, transformando a água em vinho nas bodas de Caná. Então, para quem não é do ramo, soaria indefensável isso aí, né? Que eu mesmo, nos botecos na Vila Cia, usava muito quando evangélicos iam me falar para parar de beber. Depois eu vi o quanto eu estava errado. Sobre a face da terra, só existem coisas úteis e benéficas criadas por Deus para a felicidade de todos os seus filhos. É devido ao abuso com que a criatura humana se serve dessas coisas para fins condenáveis que surgem para elas prejuízos lamentáveis. É desnecessário dizer a utilidade que o álcool tem como produto em nosso dia a dia. O álcool só não é mais importante do que a água. Então, já encerrando, pessoal, vamos agora na Bíblia. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Lucas 1, versículos 1 a 5, ou versículo 15. Então, se na previsão da vinda de João Batista eu estava dizendo que será grande diante do Senhor, que era um abstêmio, ou seria um abstêmio, então todos os argumentos a favor da bebida alcoólica, notadamente estou falando de espíritas perdem a substância. Os esclarecimentos dos espíritos superiores sobre as consequências do alcoolismo pode ser sintetizado da seguinte forma: a pior e mais nefasta e demorada consequência para o alcoólatra, portanto, são os tenebrosos sofrimentos, porque o seu espírito terá que passar no além-túmulo depois que estiver fora do seu biombo físico protetor. Todas as suas visões, delírios e alucinações e sede ardente se manifestam centuplicados no mundo astral. Isso dá para a gente fazer uma reflexão e pensar, nós espíritas, a respeito disso. Porque se nós temos fé na vida futura, né? No fardo leve, no jugo suave, temos que saber a fé no futuro. Os efeitos tóxicos são muitíssimos gravosos para a delicadeza da contextura do perispírito. Nenhum vocábulo no linguajar humano poderá fazer-vos entender esta realidade tão atroz do sofrimento dos aviltados pelo alcoolismo. Isso sem entrar nos detalhes que advirão para a composição do modelo organizador biológico
na futura reencarnação. Tanto é que quem vai estudar o perispírito sabe que o material do perispírito é recolhido no mundo onde aquele espírito vai reencarnar. É bem difícil mesmo. É desnecessário, gente, qualquer comentário sobre o uso de bebida alcoólica, principalmente com aqueles e aquelas que exercem funções mediúnicas. Seria chover no molhado. Deus deu ao homem o livre-arbítrio para que ele se responsabilize na construção do seu próprio destino. E assevera o apóstolo Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Agora, para aqueles que não são espíritas e têm algum problema na família, o que fazer? Aqui é um exemplo de pessoas alcoolizadas e tal, né? Mulheres machucadas, pessoa totalmente dependente. Procure orientação médica, espiritual, psicológica e serviço social. Frequente sempre as atividades de sua religião, seja ela qual for. O pessoal que está retratado nessa foto aí, à época, assinou um documento autorizando a divulgação. A gente tem que deixar isso muito claro. Então, a gente sugere que a Associação de Abstêmio, numa de suas reuniões festivas, que ela é aberta a toda a família, tem uma diferença dos alcoólicos anônimos com relação a isso, o anonimato é opcional, mas os princípios são os mesmos. Frequente as reuniões da Associação de Abstêmio de Foz do Iguaçu, aberta a todas as famílias, às quartas-feiras, no Salão Social da Igreja São João Batista, onde que nós locamos essa sala lá desde 1986. E é um local que se demonstrou ser ótimo porque é central. E, além disso, entra em outro assunto do alcoolismo, a pessoa não quer frequentar uma entidade dessa no bairro onde ele mora. Ele pode estar caído no fim de semana lá na sarjeta, mas ele não quer que ninguém saiba que ele foi procurar ajuda. Então, meus irmãos e irmãs, espero que tenha sido dado algum esclarecimento para esse assunto e que os irmãos espíritas e irmãs não fiquem bravas comigo, que é a dura realidade. Eu sempre procuro esclarecer, uma vez que não me é dado o benefício da dúvida, né? E, mais uma vez, esclarecendo que essa casa aqui nos é muito cara, para mim é Lourdinha, porque nós frequentamos aqui no tempo até de grandes dificuldades, mas a gente fica muito feliz de ver essa casa em que ela se transformou, além de já ser uma casa muito tradicional. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.